Bom dia, amados irmãos e amigos. Bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, domingo, pela manhã, dia 14, eu quero deixar a minha saudação muito especial a todos os pastores, a todos os queridos colegas, nesse dia que se comemora o Dia do Pastor. Uma alegria para todos nós que estamos militando na obra do Senhor, trabalhando, lutando a cada dia para que o Evangelho possa chegar aos corações. Uma alegria enorme. Aos irmãos da Igreja Batista Central de Hortolândia, eu quero avisar vocês que agora no próximo dia 20, sábado, teremos uma live, um culto de louvação pelos jovens da igreja, e todos estão convidados a partir das 19 horas entrar pelo Facebook e vamos juntos louvar a Deus com os nossos jovens, e todos são convidados especiais. Nessa manhã eu quero falar um pouquinho sobre doenças e curas, e eu quero falar especialmente sobre a doença e a cura do rei Ezequias.
No capítulo 38, vou ler apenas os versos de 1 a 4 do livro de Isaías, o profeta Isaías, diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Viu o Senhor, que no verso 5, dizendo, veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Meus queridos, Ezequias é reconhecido como um bom rei, um rei que confiou em Deus, que obedeceu seus mandamentos, um rei que realizou profundas reformas religiosas em Judá, que eliminou a idolatria, resgatando a adoração e o louvor a Deus. Mas no apogeu da sua carreira ficou doente de uma enfermidade grave e mortal. Deus então utiliza-se de um profeta chamado Isaías para recomendar ao rei Ezequias que coloque em ordem a sua casa, porque a doença que ele havia cometido o levaria à morte. O que podemos aprender dessa história? Que lições podemos tirar da enfermidade e da cura de Ezequias? Primeiramente, eu posso pensar com você que uma notícia nada agradável de receber é a pessoa saber que a doença em que ela está, que está no seu corpo, é para a morte. O versículo 1 diz que naqueles dias adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal. Como é difícil receber uma notícia como essa. E ainda vem o profeta do Senhor e diz a ele: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O profeta Isaías recebe de Deus uma incumbência que não era fácil de ser cumprida. Ele teria que ir até o rei, fazer uma visita e anunciar que a doença o levaria rapidamente à morte e que ele deveria pôr em ordem sua casa. Queridos, esse é um tipo de visita que ninguém gosta, nem de fazer e nem de receber. Para Isaías também não era cômodo fazer a visita, pois nunca se sabe a reação de um rei. Poderia ser terrível também para o profeta. O rei poderia não gostar e mandar prendê-lo e até matá-lo, como fez o rei Acabe com o profeta Micaías. Essa doença de Ezequias, no entanto, nos ensina algumas lições. Uma vitória não significa o fim da batalha. Naqueles dias, diz a palavra do Senhor. Que dias eram estes? Depois da grande vitória sobre o imenso exército da Assíria, em que um único anjo do Senhor matou 185 mil soldados assírios. Ezequias vence a batalha sem precisar que seu exército empunhasse a espada, uma grande vitória. Depois disso, vem a sua doença, o que nos mostra que com uma vitória, ou com a vitória, não significa
o fim da batalha. Nem sempre por se perder uma batalha perde-se uma guerra, mas o contrário também é verdade. Nem sempre por ganhar uma batalha ganha-se uma guerra. Israel foi vitorioso em suas guerras, mas perdeu muitas batalhas. A verdade é que estamos em guerra contra o império das trevas e a guerra é contínua. Deus nos coloca diante das adversidades para ver nossa reação diante de cada uma delas. Às vezes, nos cansamos de lutar e sentimos vontade de desistir. Nos fragilizamos diante da intensidade dos ataques malignos, nos rendemos diante dos desgastes provocados pelas batalhas, mas um cristão jamais deve deixar de lutar, pois somente os corajosos conquistarão o céu, os covardes serão lançados fora. Deus se alegra com os que desenvolvem a valentia espiritual, soldados valentes, mas valentes no poder de Deus, que não se acovardam no meio do caminho e que fazem dos momentos difíceis uma oportunidade para vencer o inimigo. Satanás, nosso maior inimigo, sempre estará armando ciladas para nos derrubar, e se nós estivermos despreparados, perderemos não só a batalha, mas perderemos também a guerra. Por isso a palavra de Deus nos adverte a estarmos sempre alertas quando diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9. A melhor notícia que temos em meio à nossa guerra é que lutamos contra um inimigo derrotado, vencido por Cristo lá na cruz. E Paulo nos diz que: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses capítulo 2, de 13 a 15. Jesus já conquistou na cruz do Calvário a nossa vitória sobre as trevas. Porém, existe uma insistência crônica por parte do inimigo da nossa vida em tentar nos esfriar em meio ao processo da conquista. Queridos, nunca nos esqueçamos de que não existem caminhos fáceis. Por isso devemos trilhá-los sobre a fé, passo a passo, para não sermos apanhados de surpresa. Servir a Deus também não significa ser imune contra o mal. O texto que lemos diz: Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Neste mundo todos sofrem, e aqui está um exemplo disso. O rei Ezequias era uma excelente pessoa e um bom rei. A Bíblia confirma isso ao relatar a sua história. Ele fez o que era reto perante o Senhor. Ele removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo um poste ídolo, ou seja, combateu a idolatria. Ele confiou no Senhor, demonstrou dependência do Senhor. Ele se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo. Isso também
mostra a intimidade com Deus. Ele feriu os filisteus, não fez aliança com os inimigos como fez seu pai. Esse homem tinha tudo para não ficar doente, para não enfrentar nenhum problema. Ele tinha tudo, mesmo com um histórico de vida memorável, com tantas virtudes a seu favor. Ezequias adoece de uma enfermidade mortal na flor da idade, quando estava realizando uma obra de restauração espiritual, ou como diríamos hoje, um reavivamento espiritual de Judá. A realidade é que a doença alcança tanto os bons como os maus, tanta gente nova como gente de idade avançada, tanto aqueles que estão sendo uma bênção para a igreja como aqueles que não são, tanto as pessoas que oferecem tudo como ainda as que não têm muito a oferecer para Deus. Aprendemos que fazer a vontade de Deus tem o seu galardão, tem a sua bênção, possui suas vantagens, mas não nos isenta de tribulações. Somos atingidos também pelas tribulações da vida, e a condição financeira que entra em colapso, muitas vezes ficamos desesperados, impossibilita-nos honrar os nossos compromissos, ou o desemprego, o emprego que não existe, a violência, assaltos, drogas, inimizades. Então, qual é a diferença de ser ou não cristão? A diferença é que nas provações e lutas da vida não estamos sozinhos. Temos um Deus conosco, temos uma esperança que nos sustenta, a esperança de que a morte não é o fim, pois Deus nos dará a vida eterna. Somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Porém, não estamos isentos das batalhas, das guerras que surgirão para forjarem o nosso caráter. Paulo fez um convite nada agradável a Timóteo. Ele diz: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3 a 6. Deus permite que seus filhos sofram, mas faz com que todas as coisas, tanto as boas quanto as ruins, cooperem para o bem daqueles que o amam. Essa é a verdade. A promessa de Deus é que nenhuma provação nos será maior do que podemos suportar. Não vos veio provação ou tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Não sei como você está agora, mas se está atribulado, saiba que Deus permitiu essa tribulação em sua vida, porque Ele confia em você e sabe que pode suportá-la. Sabe, por que algumas vezes perdemos uma batalha? É tão ruim, é tão triste, mas perdemos. Por que não utilizamos as armas da maneira correta e nos desviamos das estratégias de Deus? Essa é a verdade. Ficamos correndo de Deus, desviando das estratégias de Deus, e aí perdemos as batalhas. Quando andamos pela nossa própria estratégia, fazendo a nossa própria vontade, achamos que já sabemos tudo, ficamos soberbos, caminhamos pelo nosso próprio caminho e destinamos-nos à queda. Ah, meus amigos, fazemos isso
quando achamos que os filhos de Deus não podem sofrer. Achamos que os filhos de Deus não devem ficar doentes. Achamos que os filhos de Deus não devem ser pobres, não podem enfrentar dificuldades financeiras. Fazemos isso quando achamos que Deus é rígido demais e perdemos a batalha. Achamos que Ele está jogando pesado demais conosco, perdemos a batalha. Achamos que Deus não nos tem tratado com amor, mas com dureza. Perdemos a batalha. Sabe por quê? Porque sabemos que a ordem de Deus é: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1, verso 12. Querido amigo, querido irmão, querida irmã, as promessas de Deus são para o vencedor e ele deve ser corajoso, guerreiro, preparado para a guerra, porque não é aqui o nosso lugar de descanso. Quero concluir essa reflexão nesta manhã dizendo a você que a experiência do rei Ezequias nos mostra que nunca devemos desacreditar na oração, que nunca devemos deixar de orar. Não sei qual é o seu problema hoje, mas se você está amargurado, se você está aflito, Jesus pode aliviar a sua alma e trazer-te paz e descanso. Talvez você esteja enfrentando algumas lutas e algumas perdas em sua vida. Deus pode reverter esse quadro, esta é a verdade. Descanse nele. Se você se sente oprimido por alguma coisa ou por alguém, levante os seus olhos para o alto e clame ao Senhor, porque Ele pode solucionar todos os problemas e Ele quer. Aquele que pode te dar descanso, alívio e paz está neste momento olhando para você, querendo solucionar o seu problema. Ele está nesse momento te envolvendo com os seus braços de amor, te dizendo: filho, dá-me o teu coração e os teus olhos verão o meu caminho. Eu quero orar uma vez por você. Quero orar nesse momento por você. Mais uma vez por você, por sua casa, por sua família, pela situação que você está enfrentando. Vamos orar juntos aí onde você está? Pode fechar os seus olhos e clamar a Deus juntamente comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero suplicar ao Senhor por esta vida, esse irmão, essa irmã, este amigo, esta amiga, que está, ó Deus, nos assistindo, que está ligado com o Senhor, que nesse momento fecha os olhos e acredita que o Senhor está ouvindo e está atendendo essa oração. Pai, entra nessa vida com a tua provisão, entra neste lar com a tua bênção, desfaz todas as obras malignas e reveste essas pessoas do seu poder, ó Pai. Se alguém ainda tem dúvida, que o teu Santo Espírito tire do coração toda dúvida e derrame a tua paz e a certeza da vitória. Eu oro, Pai, agradecido, em nome de Jesus, porque Ele vive e Ele reina agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Natureza e tudo que se fez.
criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Tem mais que os mares, tem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conhecer, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Tem mais que as forças, poder e reis, é a natureza e tudo que se fez. Tem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Tem mais que os mares, tem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conhecer, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Queridos, até às 19 horas, com mais um culto de louvor e adoração a Deus. Até lá, na paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tu és, Senhor, maravilhoso, digno de receber todo o louvor. Aleluia!
receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos